Material exclusivo na tela para vocês. Quando eu falo isso, são imagens inéditas que mostram a ação de traficantes armados com fuzis e pistolas em diferentes pontos de São Gonçalo. Você vai ver as cenas fortes de bandidos executando 2 integrantes de uma facção rival. A reportagem é dele, Jackson Silva Rodou. As imagens impressionam. Quase 30 traficantes fortemente armados correm pela favela conhecida como Rua da Feira, no bairro Vermelho, uma das mais violentas de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Esta moradora que estava no ponto de ônibus se assusta e deixa o local enquanto o bonde do tráfico circula normalmente em plena luz do dia. Os criminosos atravessam para a favela da Coreia, no Pita, bairro vizinho controlado pelo mesmo grupo da facção Amigo dos Amigos. São Gonçalo é um dos maiores redutos de traficantes que fugiram de áreas com unidades de polícia pacificadora. Há mais de 10 anos, milhares de moradores sofrem com a violência dos bandidos que disputam o controle da venda de drogas. Repare estas imagens que são fortes. Traficantes do Comando Vermelho torturam um homem apontado como integrante da facção rival. Pegamos esse alemãozinho aqui na Rua da Feira. Deixa, otário. Tiros são disparados. Os bandidos também são acusados de envolvimento no sequestro de uma van escolar na última sexta-feira. É triste, 6 horas da manhã você colocar o seu filho para estudar. Você pretendendo sair para trabalhar, você recebe essa notícia. A ousadia dos criminosos não para por aí. Eles também são os responsáveis pelos roubos em vários pontos de São Gonçalo. Este vídeo mostra um dos integrantes do grupo entrando em uma farmácia. Ele está de boné e chega com uma bolsa. Se aproxima do caixa, mostra a arma para a funcionária e anuncia o assalto. O criminoso circula pelo estabelecimento e rouba os clientes. Depois, pega os produtos da farmácia, coloca na bolsa e foge tranquilamente. A ação do bandido aconteceu na última sexta-feira no bairro Pita, controlado pelos traficantes. Todas as imagens estão sendo analisadas pela Polícia Civil. Não é porque é do outro lado da ponte que a criminalidade é menos violenta. Exatamente. Não, São Gonçalo e Niterói, eles tiveram um auge de violência, eles estão passando por um momento de crise de segurança pública e até com efetivo relativamente, com uma baixada muito reduzido para o local que abrange a quantidade de favela, a quantidade de índices de criminalidade que você tem nesse local. Então, assim, é um local sim que tem que ser uma prioridade. Você tem o Morro do Salgueiro, que é realmente muito problemático, que agora virou até um dos pontos principais do Comando Vermelho. Você vê que o Fat Family foi para lá. Então você tem sim, tem que botar um olho especial em São Gonçalo. Então, São Gonçalo, principalmente, você vê isso. E você vê essa imagem aí do criminoso, né? Na verdade, essa imagem fortíssima. Essa imagem fortíssima. E eu, sinceramente, acho que esse tipo de imagem tem que ser mostrado para a gente ver o que o criminoso é. Eu fico ainda em dúvida, confesso para você, mas assim, não sei. A gente mostra para tentar, de alguma forma, a realidade, tenta dar uma borrada no troço, botou um efeito ali. Você acha que isso é importante para a gente mostrar o quê? Exatamente, para a população entender o que é. Assim, a população tem que entender 2 coisas. Assim, o criminoso nosso é criado pelo cidadão de bem. Então, assim, a gente fala muito, o cidadão de bem e o vagabundo. Na verdade, nós criamos os criminosos. Esses criminosos, eles vêm dessa realidade de falta de Estado. E na falta de Estado, nesse buraco de Estado, são os valores deles que vão criar. E os valores que eles estão criando é esse. Agora, o problema é que você tem uma parcela que acha que ele por conta disso, ele não seria um coitado, ele seria uma vítima. Ele não deixa de ser uma vítima, mas a verdade ele tem a opção de escolher. Ele tem a opção de escolha. No momento que ele faz isso, ele escolheu o que ele quer fazer da vida dele. Então, ele vai ter que arcar com as consequências disso. Numa sociedade, eu não posso tolerar que, independente do motivo da pessoa, alguém tenha direito de cometer crimes. Pegar um fuzil, sair assaltando em boteco, pegar um fuzil, fazer isso. O problema é que, na nossa realidade de pobreza, o que acontece é os valores da nossa sociedade, da sociedade normal,
não estão entrando lá. Os valores que tem naquela sociedade são esses valores que você vê, que é o valor do fuzil, do tráfico e do tráfico extremamente violento. E além do que a gente está falando... Isso tem que ser trabalhado lá. Além do que a gente está falando, do tráfico em si, do que a gente mostrou da mega operação, que daqui a pouco a gente vai entrar ao vivo com a coletiva, que o Caio está se posicionando, a gente está falando numa guerra de facções que também vitimiza essas pessoas, moradores principalmente dessa localidade. A gente viu ali o cara falando, chama o alemão lá na feira, não sei o que, e a execução e o tribunal do tráfico no meio da rua. Exatamente, na verdade. E o que acontece, teve um áudio até de uma moradora de Jacaré, que eu acho o áudio, assim, um áudio incrível. O que ela falou? Ela falou realmente a realidade. Tem que reclamar com o bandido, porque o bandido que está bancando contra a polícia, o bandido que está fazendo isso. Agora, a gente não vai ser hipócrita, não tem como o morador reclamar com o bandido, senão esse daí também vai ser um resultado desse. Exatamente. Você lembra que em São Gonçalo o que aconteceu com o cabeleireiro, né? Daquele cabeleireiro de São Gonçalo, foi exatamente isso. Então, assim, você tem uma relação efetivamente que não é moderna nesses locais. O tráfico age como imperador ali, como numa realidade de feudo que ele dá e tira ao mesmo tempo. E a população fica numa coisa meio esquizofrênica em relação a isso. Eu não estou falando que a população apoia o tráfico de drogas, mas numa falta de Estado, uma falta de perspectiva ali, fica complicado. Então o tráfico atua e a população fica anestesiada ali. A palavra é anestesiada. E o resultado disso é a criminalidade com violência na rua.